A gente tem um exemplo simples para exemplificar o que é um eletroímã. O que acontece? Eu peguei aqui um fio condutor de cobre. Aqui temos aqui um ímã permanente, mas diferente do eletroímã, o ímã permanente tem sua propriedade magnética sempre, certo? Somente se eu levar ele em altas temperaturas, ele vai perder essa propriedade magnética. Caso contrário, ele terá sempre essa propriedade. O que acontece? Ao longo de Física 3, a gente viu que Ørsted ele comprovou que quando um fio percorrido por uma corrente elétrica, ele gera à sua volta um campo magnético, certo? Essa comprovação ela veio através da movimentação da agulha de uma bússola, onde Ørsted ele colocou uma bússola próxima a um fio condutor lá, percorrido por uma corrente elétrica, e ele verificou que ela se orientava em um sentido diferente do sentido que assumia quando essa corrente cessava, certo? O que acontece? Então, após diversos estudos, verificou que a corrente elétrica ela produz um campo magnético proporcional à intensidade da corrente. E quanto mais intensa for essa corrente que percorre esse fio, maior será o campo magnético produzido à sua volta. Então, a gente pode determinar o sentido do campo magnético em torno do fio condutor através de uma simples regra, conhecida como a regra da mão direita, certo? Nessa regra, a gente usa o polegar para indicar o sentido da corrente e os demais dedos para indicar o sentido do campo magnético. No caso, se eu tenho a corrente nesse sentido, o fluxo do campo vai ser assim, certo? Um exemplo simples, o que eu vou fazer nesse caso aqui? O que acontece? Eu tenho aqui um prego que vai formar um núcleo magnético. Eu vou pegar o fio de cobre e enrolar em volta do prego, formando então uma bobina, ou melhor, o eletroímã. Enrolar. Depois que enrolar essa bobina, esse fio de cobre ao redor do prego, eu tenho aqui uma pilha, certo? E um pedaço de metal, de ferro. O que eu vou fazer? Eu vou gerar aqui uma diferença de potencial. Vem cá. O que acontece? Adquiriu propriedade magnética. Tirei a corrente, perde a propriedade magnética. Então, a gente tem aqui nosso eletroímã. De forma para explicar melhor, a gente tem aqui nesse esquema. Quando eu insiro a corrente elétrica, temos aqui em formato de setas como que vai ser o sentido do campo, certo? Temos aqui o polo norte e o polo sul. Norte e sul. Se eu inverter essa corrente elétrica, ou seja, vamos dizer que eu vou inverter aqui essa corrente elétrica, o que acontece? Vou inverter a pilha, polaridade. Automaticamente eu vou inverter o sentido do campo. Eu consegui aqui um alternador desmontado. Eu tenho aqui as espiras, né, que vai formar a bobina, certo? Lá embaixo aqui eu tenho a ponte de diodo que vai retificar a corrente, transformar a corrente alternada em corrente contínua. E aqui a gente tem o eletroímã que vai aqui dentro, certo? O eletroímã funciona basicamente da seguinte forma: vai ser inserida uma corrente elétrica aqui, certo? Quando inserir essa corrente elétrica, existe uma bobina, igual o exemplo do prego, certo? Essa bobina vai gerar um campo magnético e esse rotor, a partir do momento que ele é magnetizado, vai virar um eletroímã. Sem isso, ele não tem a propriedade magnética. Quando ele é magnetizado, gera um eletroímã com polaridades diferentes aqui, polo norte-sul, norte-sul. Por quê? Existe uma divisão aqui, ó, do polo norte e polo sul. Do mesmo formato, o campo vai ter o mesmo formato que está no desenho, certo? A gente tem a espira aqui e o campo, o sentido do campo magnético. Lembrando, se eu inverter a corrente, eu vou inverter o sentido do campo. Mas aqui no eletroímã, o campo vai ser sempre no mesmo sentido, certo? Sempre vai ser aqui polo norte, sul, e assim sucessivamente.